senhora qual que é? Jaqueline da Silva. Tá. Jaqueline, pelo que eu verifico aqui, a senhora figura como vítima aqui nesse processo, né? Uhum. E nessa condição aqui será ouvida, tá certo? A senhora já foi indagada a respeito disso, né, e já respondeu que não gostaria de prestar depoimento na presença do Marcelo, que é o acusado. Sim. Tá? Sente constrangida com a presença dele? Eu tenho medo dele. Desculpe, eu não entendi. Eu tenho medo dele. Tá, Medo. a senhora tem medo dele, ok, sem problemas, ele aguarda lá fora. Aí só também uma observação, né? A senhora disse que o nome da senhora é Jaqueline da Silva. É. Né? O registro que eu tenho é Jaqueline da Silva Rodrigues, que quero crer seja... É que eu já divorciei, daí Tá. o Rodrigues já... Daí foi retificado então o acento para que constasse daí o nome de solteira, é isso? É, isso. Tá, perfeito, ok. Então Jaqueline da Silva. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora é o João Milton, ele é promotor de justiça, tá? Então tem a palavra. Bom, boa tarde, senhora. Boa tarde. Antes de mais nada, vou dizer aqui que eu sei, a gente que lida com isso sabe o tanto que é difícil ter que repetir o depoimento, relembrar essa situação toda, né? Uhum. Mas esperamos que seja a última oportunidade, né? Hoje é o julgamento do fato, os jurados são os juízes da causa, eu acho que hoje foi um ponto final nesse sofrimento que é aquele que a gente costuma chamar de revitimização da vítima, né? É uma situação, infelizmente, é necessário. E iniciar as perguntas aqui para a senhora. Esse fato aconteceu no dia 29 de agosto de 2022. Nesse período, a senhora estava convivendo ainda ou estava separada do Marcelo Rodrigues da Silva? Eu já estava separada, já tinha dado a entrada no divórcio já. Já tinha dado entrada no divórcio? Já. Não estava residindo mais Não. na casa da senhora. O motivo desse divórcio, qual que foi? Ele sempre usou drogas e eu fui 17 anos casada com ele, né? No início ele usava drogas, crack, cocaína e levava as coisas de casa. Depois ele começou a misturar com a bebida. E daí ele começou a me agredir fisicamente. Então daí que aconteceu tudo isso. Pois é, então a senhora já tinha sido vítima de agressões anteriores. Já, ele já tinha me asfixiado, me enforcado. Certo. E a senhora, dessas outras vezes, a senhora também noticiou esse fato? A senhora estava com a medida protetiva? Eu estava, porque ele já tinha tentado me matar, e daí os vizinhos chamaram a polícia. Certo. Essa E ele foi primeira vez preso. que ele tentou matar a senhora, essa primeira vez não, essa vez anterior a esse último fato, foi mais ou menos quanto tempo antes? Foi em abril. Foi em abril de 22 ainda. Isso. Certo, mas vocês já estavam separados, senhora, também? A gente se separou depois daí. Depois daí? Aí eu já fui dar entrada. Foi a gota d'água isso aí. Foi, aham. Certo. E como que foi essa primeira tentativa? O que ele fez contra a senhora? Ele veio com a faca para cima de mim e me encurralou na parede. Daí eu gritei, a minha filha veio e pediu para ele, pelo amor de Deus, para ele me parar, me largar. E daí ele largou a faca, né? E daí eu corri para o quarto. Isso nessa primeira vez? Isso foi a primeira vez, antes dessa, que ele tentou de fato. Certo, da vez anterior. Foi em abril. Certo. Então ele estava consciente, tanto que ele largou a faca, ele sabia o que estava fazendo. Sabia. Certo. E daí eu corri para o quarto, a minha filha também. E daí ele começou a tentar arrombar a porta, né? Daí a minha filha saiu do quarto dela, e pediu para ele se eu saísse, se ele ia me deixar. Ele falou que sim, e nisso eu abri a porta e daí ele veio para cima de mim, nós três rolamos no chão, ele começou a me enforcar. E nisso os policiais depois chegaram, né? E daí levaram ele preso. Então quem separou ele da senhora foram os policiais que chegaram? Não, já tinha. Ou foram os vizinhos? Como é que cessou essa primeira agressão? Cessou porque tinha cessado ali. Certo. E daí, logo após, os policiais já chegaram. Aí a senhora entrou, noticiou esse fato e teve a medida protetiva. Aí eu
Daí sim, eu fui. Aí depois disso, porque pelo que eu vi no depoimento da senhora, a porta do apartamento da senhora já tinha sido arrombada uns dias antes. Ele arrombou no dia 28 de agosto, depois que ele saiu da prisão. Ele foi preso. Ele foi preso. Certo. Aí ele saiu da prisão e daí ele começou a me mandar mensagens ameaçando de morte. Entendi. Falando que a minha mãe ia juntar os meus pedaços, que ele ia me matar. E mensagens eu mandei no mandou no inquérito. Certo. Aí a senhora, ele estava... E como é que a relação dele com a filha? Porque a filha é de vocês dois. A filha dele também. A violência dele era voltada contra a senhora, não contra a filha. A Letícia, era uma violência também, porque toda vez, às vezes, que acontecia, ela tinha que intervir. Não, eu entendi, mas ele queria matar ela, ele queria matar a senhora. Isso que eu estou dizendo, ele nunca tentou matar a filha. Não. O que acontecia contra ela é porque ela tentava proteger a senhora. Ele nunca se voltou, então ele sabia quem ele queria matar. Isso que eu estou dizendo, né? A conduta dele era direcionada à senhora. Posso dizer isso? Que a violência dele era direcionada à pessoa da senhora. Mas ela de qualquer forma, ela sofreu uma violência psicológica de tentar, de ficar presenciando isso. Certo. Né? Alguma vez ele falou para a senhora o motivo pelo qual ele queria matar a senhora? É porque ele não aceitava a separação? Porque ele era drogado, ele bebia. Então, eu sempre trabalhei a minha vida toda, eu trabalhei sempre em empresas grandes, eu sempre trabalhei. E ele não gostava de trabalhar. Então, assim, praticamente eu era viúva de marido vivo, só que eu tinha medo dele. Ele sempre tinha alucinações que achava que eu estava traindo ele, mas eu nunca traí ele. Certo, então ele tinha essa sensação, ele achava que o senhor estava traindo e ele queria controlar... Pelo fato de eu ir trabalhar, eu tinha que trabalhar, era eu que pagava as contas, ele vivia de bico. Certo, então E às vezes quando ele me dava dinheiro, ele voltava a pegar de volta o dinheiro. Eu tinha que gastar rápido, porque senão já era o dinheiro. Exatamente, ele queria controlar a vida da senhora nesse aspecto. Sim. Entendi. Tirando com a senhora já viu alguma vez ele brigando, praticando violência contra outros homens? Ele brigava direto na rua, né? Ele brigava sempre? Ele sempre estava falando isso, né? Às vezes falava até, de certa forma, para poder intimidar, não sei, né? Mas falava, sabe assim? Contava depois. Que tinha brigado na rua? Entendi. Agora vamos para esse dia. Para esse dia específico em que aconteceu esse fato aqui, que foi no dia 29 de agosto. Então, quantos dias antes ele foi na casa da senhora e arrombou essa porta? Foi um dia antes. Um dia antes? Quantos dias antes? Não, foi 2 dias antes. 2 dias antes? 2 dias antes. Ele entrou, como é que ele entrou no condomínio? Tinha porteiro? Como é que ele entrou lá? Tinha porteiro, eu acho que o porteiro deveria ser amigo dele, porque o porteiro deixou ele entrar, ele entrou, o porteiro não fez nada, ele arrombou a porta, destruiu tudinho lá dentro e saiu. Sim. Saiu assim naturalmente. Depois o porteiro só filmou e me mostrou o vídeo. A senhora, nessa primeira vez, a senhora estava em casa, nesse dia? Então, esse dia eu fui porque ele estava mandando mensagem me ameaçando de morte, e eu fui na delegacia fazer outro boletim de ocorrência, porque não bastava só a medida protetiva. Para eles irem atrás dele, eu teria que ir lá e fazer outro boletim. E nesse mesmo dia ele foi lá, ainda bem, graças a Deus que eu não estava em casa. Não tinha ninguém na casa? Não, a minha filha também não estava em casa. Ele quebrou muita coisa lá dentro ou só quebrou a porta? Ele arrancou todas as portas do guarda-roupa, quebrou perfume, quebrou liquidificador, quebrou o que ele pode quebrar lá, ele quebrou. Aí a senhora chegou em casa e encontrou essa bagunça lá. A porta arrombada. Certo. Aí, nesse dia 29, aqui o dia que
aconteceu esse fato. A porta estava aberta ou a senhora tinha consertado essa porta? Tinha consertado. Tinha consertado. Uhum. Ele arrombou de novo? Arrombou de novo. Certo. Aí, então, como é que é o apartamento lá? É um apartamento grande, pequeno? É grande, é um condomínio grande. Tem, acho que deve ter uns 14 blocos. Não, eu estou dizendo o apartamento, a área interna do apartamento. Como é que ele é dividido? Uma É dois quartos. E uma sala, cozinha e uma banheiro. Cozinha junto com a sala ou separada? A sala, ela tinha separação, mas era tudo assim. Tudo junto. Assim, a cozinha e a sala era conjugada. Que a gente... tinha uma porta assim separando. Assim. Mas fica aberto da cozinha, dava para ver a sala. Uhum. Certo. Nesse dia, como é que foi isso? Que horas mais ou menos que ele chegou no apartamento da senhora? No dia 29? É. Foi lá pelas, acho que 10 horas e pouquinho. Da noite? Da noite. Certo. A senhora estava fazendo o quê? A senhora estava no quarto, na sala? Eu já ia dormir já esse horário. Certo. E a sua filha estava onde? Estava na sala. Estava na sala. Aí ele não bateu na porta, ele já chegou? Não, ele já chegou metendo o pé, arrombando. Certo. Aí a minha filha estava sentada lá. E daí, na hora que ele arrombou a porta, daí ela tentou segurar ele. E daí ela escorregou. E daí eu estava perto assim do sofá. Daí ele veio para cima de mim e me golpeou. Certo. Então, mas na hora que arrombou a porta, a senhora estava no quarto? Não, eu não estava no quarto. Eu estava na sala em pé, perto da TV, assim, depois do corredor. A senhora já estava em pé porque a senhora já estava se recolhendo para dormir. Aí teve o arrombamento, a senhora virou e ficou de frente para ele. Sim. Certo. A senhora chegou a ter luta corporal, agredir ele, ou ele já chegou... Sim, eu lutei pela minha vida. Não, mas antes ou depois do golpe da faca? Foi depois também. Foi depois. Uhum. Assim, isso que é importante para os jurados ter essa consciência da dinâmica. Ele arrombou a porta. Uhum. Quando que a senhora viu a faca na mão dele? Quando ele arrombou a porta, ele já estava assim. Ele já estava com a faca? Já estava assim, falou que ia me matar. Aí o que ele falou? Ele falou isso, eu vim te matar? Aham. A senhora lembra as palavras mais ou menos que ele teria dito? Mais ou menos isso. Certo, então ele falou que ia matar a senhora. Falou que ia me matar. Nessa hora, a sua filha levantou... E tentou segurar ele, só que daí ela escorregou. Daí ele veio para cima de mim. Ele foi para cima da senhora? E depois a gente caiu no chão. Pois é, mas quando a senhora caiu no chão, a senhora já tinha recebido a facada? Já. Já tinha recebido? Já tinha recebido. Certo. E daí a faca estava aqui, eu no chão, a minha filha atrás dele, a faca estava aqui. Eu peguei no fio da faca, cortei a minha mão para poder desvencilhar, e daí eu consegui sair e corri pro quarto. Conseguiu sair e correu pro quarto. E nisso aí já começou a me faltar ar, e eu fechei a porta e comecei a gritar lá de cima pedindo socorro, porque eu estava sem ar. Entendi. Porque a faca pegou aqui, eu fiquei sem o baço, atingiu o baço, pulmão, né? e atingiu o rim. Ele me deu a faca aqui no lado esquerdo. Entendi. Era uma faca de açougueiro. O primeiro golpe que ele deu foi a facada, ou ele deu algum golpe antes? Ele chegou a bater na senhora antes? Ou ele já foi direto com a faca? Não, a gente lutou, ele veio direto com a faca aqui. Ele foi direto com a faca. Aí a senhora iniciou a luta, a senhora caiu. Caí. A filha da senhora segurou ele. A minha filha segurou ele. Foi isso que possibilitou a senhora ter fugido. Aí a senhora entrou no quarto. Se não... Certo. Aí depois, a partir daí, a senhora viu mais alguma coisa? Não, daí depois ela falou que ele fugiu. Daí ela falou que ela foi segurando ele para poder não, porque a gente morava no quarto andar. Foi descendo com ele para poder segurar, e daí os vizinhos veio e seguraram ele. Entendi. Então ela que botou ele para fora. A senhora, pelo que a senhora viveu ali, ninguém mais do que a senhora pode falar isso. Se a filha da senhora não tivesse na casa na hora... Eu teria morrido. A senhora teria morrido. Eu teria morrido. A filha da senhora salvou a vida da senhora. Salvou. Eu teria morrido. Certo. Porque ela é forte, ela é mais forte que eu. Ela é mais forte que a senhora. E na hora fica mais forte ainda, né? Mas em algum momento, por exemplo, na hora que ela foi proteger a senhora, possivelmente ele empurrou ela, agrediu ela também na tentativa de matar a senhora. Mas em algum momento ele tentou matar a filha dele? Não. Não.
Então Só ele que- sabia o que estava fazendo. Só que ele sabia, então, Isso que eu tô a dizendo, ele pessoa tava que está em direcionado à luta, senhora. a pessoa que está em luta corporal, ele poderia também Peraí, você ter tá atingido. induzindo a resposta. eu tô- Deixa ela responder. Mas a Certo. pergunta é... Ele também poderia ter atingido ela, porque estava em luta corporal. Certo. Mas ele estava direcionado à senhora. A mim, Estava direcionado à a senhora. mim. Certo. Depois disso, ela nunca mais teve contato com ele. Não. Nunca mais. Eu tive que me mudar de lugar, eu tive que sair do meu trabalho, que eu trabalhava quase 4 anos numa multinacional, eu tive que sair dessa empresa. E agora eu tô sem fazer nada. Por que a senhora teve que sair? Por quê? Com medo? Com medo porque vai que, né, a gente não sabe. Entendi. A gente ouve vários casos, Certo. Então a senhora ficou. Bom. que até da cadeia ele poderia fazer algum mal para mim, daí eu sumi, ninguém sabe onde que eu moro. Entendi. Quanto tempo a senhora ficou hospitalizada em razão disso aí? Eu fiquei 4 dias na UTI e 2 dias no quarto. 4 dias na UTI e 2 dias no quarto. Uhum. Certo. A senhora disse que perdeu o baço. Eu perdi o baço. Certo. A senhora ficou com alguma limitação física em razão disso? Limitação. De alimentação, como é que ficou? A senhora consegue ter uma vida normal hoje? Ou a perda desse baço, do pulmão, dessa lesão no pulmão, deu algum dano permanente? É à senhora? dano porque toda vez que eu me olho no espelho eu lembro disso. Porque ficou uma cicatriz enorme daqui tamanho até que é aqui a embaixo. cicatriz? Aqui, ó, esse aqui, ó. Ah, ficou uma cicatriz Ficou a grande. cicatriz até aqui, ó. Certo. Essa cicatriz E aqui, é razão... e aqui da facada eu tive que usar 2 tubos aqui. Certo. E isso, além desse trauma da senhora toda vez se lembrar disso, isso gerou para a senhora algum trauma? A senhora ficou com algum complexo? A senhora de usar um biquíni, Claro. um maiô? Claro, não posso usar mais. Nunca mais. Não. Certo. E toda vez que a senhora no espelho, a senhora sente, o que a senhora... Tem como a senhora externar, explicar para os jurados o que a senhora sente? Eu sinto, eu lembro, né? Eu lembro disso. Me vem os flash. Me vem os flash. Hoje mesmo foi difícil para mim vir aqui, porque, nossa, vem tudo à tona. Entendi. E a vida da senhora fora isso? A questão, a senhora passou a ter problema para dormir, algum... Com certeza. Uhum. Essa violência, ela transcende o momento da violência. A senhora acredita que a senhora vai guardar isso para sempre? Assim? Para sempre. Para sempre. A minha filha também. A sua filha? Ela não fala muito, mas ela Entendi. sente. Tem algum detalhe dessa dinâmica, desse fato que eu não tenha perguntado para a senhora, que a senhora acha importante esclarecer para os jurados? O que eu acho importante falar é que ele foi para me matar. Isso Ele, a senhora tem plena isso. certeza. Aham. Plena certeza. Certo. E ele sabia o que estava fazendo. Sabia. Ele não estava fora de si, não foi uma alucinação. Não, Ele não não. estava num ato psicótico, ele estava consciente. Ele estava consciente. Certo. Sim, mas... Doutor Vitor, Defensoria Pública. Obrigado, excelência. Dona Jaqueline, meus sentimentos aí pela lesão, tá bom? Em relação a esse relacionamento que você teve, foram muitos anos que você ficou relacionado com o Marcelo. Uhum. Quanto tempo? 17 anos. 18 na verdade. 18 anos, tá. É. Nesses 18 anos aí, só pra gente poder entender, né, que os jurados vão decidir essa situação, ele sempre usou droga, sempre teve esse uso abusivo de droga? Sempre. A gente, na época, quando a gente tinha se casado, depois de 1 ano, é porque assim, eu conheci ele, ele estava aprendendo para ser pastor, ele era da igreja. Então ele me falou na época que ele já tinha usado maconha, mas assim, eu tinha meus 21 anos de idade, eu não sabia nem o que era maconha. Então ele falou que ele, né, tinha ido para a igreja, tinha mudado, e daí a gente se casou, né? Porque ele estava, né? Estava na igreja, estava bem. E depois de 1 ano de casamento, daí já começou. Daí ele começou a usar de novo. E daí veio as coisas mais fortes, né? Crack, cocaína. Crack. E esse uso, então desde o primeiro ano de relacionamento já teve uso de droga?
Depois de 1 ano de casamento, sim. Tá. E daí ele ficou nesse tipo, levanta, cai, né? Ele ficava usando droga, daí ele pegava as coisas de casa, vivia que nem um mendigo. E Tá. daí, Entendi. Mas aí, só uma dúvida. Nesse período aí de 18 anos, alguma vez ele chegou a se internar, procurar ajuda? a gente tentou internar ele uma vez, só que ele não quis ficar. Tá. Lembra quando foi isso? Faz muito tempo. Uhum. Onde é que foi a internação dele? Foi aqui em Curitiba, não São lembro, não lembro o endereço. Tá. Não foi no São Julián, não? Hospital Não do sei, Retiro? Não? Tá. Não lembro. Tá. E aí, assim, ele depois começou a beber e aí ele ficou mais agressivo. Depois de um... no início ele fazia o mal para ele, né? Ele fazia o mal para ele. Usando crack, ele fazia o mal para ele. Teve um tempo que ele até morou quando a gente tinha... Eu já tinha tentado me separar dele já. Ele morou uns 4 meses na rua. Só que daí depois de um tempo ele começou a misturar, né? Começou a misturar com a bebida. Daí a pessoa foi ficando agressiva, né? Tá. Muito agressivo. Entendi. Olha só, então ele teve essa situação aí, 4 meses morou na rua, mas nesse período de 18 anos que vocês estiveram casados, teve algum momento que vocês se separaram, assim, você mudou de cidade, foi para Cuiabá, foi para outro lugar, ou ele saiu e foi para rua, que vocês deram um tempo? Nessa vez que ele foi morar na rua, daí eu voltei para casa da minha mãe. Certo. Mas nesse momento que vocês terminaram assim, ele não chegou a ser agressivo, não chegou a te procurar, não chegou a te ameaçar? Não, então, como eu disse, ele fazia o mal só para ele nessa época. Tá. Há muito tempo atrás. Entendi. Então nessa primeira separação de vocês não teve essa questão de te ameaçar, de correr atrás, de puxar faca? Na época, tipo, a gente morava com os pais dele, então os pais deles me davam um respaldo financeiro para eu cuidar da minha filha, né? Certo. Mas ele vivia só drogado. Eu só continuei com ele porque eu achava que pela fé, eu cria nisso, que ele ia mudar, né? Eu cria. Entendi, mas vamos só esclarecer. Nesse período aí que vocês separaram a primeira vez, nesses 4 meses, você chegou a falar para ele, vou me separar de você, e ele ficou agressivo? Ou ele foi embora, foi pra rua, não teve briga, não teve nada? Ele só foi pra rua. Tá, não teve agressão nessa fase, nesse primeiro momento aí de separação. Tá, não. Beleza, tá certo. Aí é o seguinte, você contou aqui pro promotor, e os jurados também escutaram, porque um pouquinho antes de acontecer esse fato aqui que a gente está julgando hoje, teve uma outra situação, né, de violência. Tem até aqui no processo, no movimento 57.2, página 100, que diz aqui que é o seguinte: no dia 15 de abril de 2022, por volta de 00h30, o senhor, o noticiado, né, no caso do Marcelo, teria chegado na casa e feito xingamentos, proferiu xingamentos, né? E aí você disse que era melhor vocês se separarem, uma oportunidade em que o noticiado ficou furioso, pegou uma faca e foi para cima da vítima. Nesse instante, a filha do adolescente a filha adolescente do casal interveio e impediu que o noticiado parasse de agredir Jaqueline. Só uma dúvida, esse dia 15/4, que foi a primeira agressão lá, que começou o motivo da separação, ele te agrediu com a faca ou ele te agrediu com um soco, um empurrão? Como é que foi essa agressão? Não entendi. Ele me segurou pelo pescoço, me encurralou na parede e veio com a faca assim em mim. Certo. Ele falava, você vai me largar? Falei, não, eu não vou te largar. Uhum. Eu não vou te largar, solta. Eu tive que falar isso, que eu não ia largar ele para ele soltar a faca. E nisso a minha filha veio. Tá, mas nessa agressão, nessa vez ele não te esfaqueou, nesse dia 15/4? Não. Tá. Agora diz uma coisa, por que nesse dia ele foi agressivo com a senhora? Tem um motivo? Além da questão de você querer se separar? Aconteceu alguma coisa? Porque ele sempre usava droga, ele era agressivo, ele só ficava na rua. Tipo, eu era viúva de marido vivo, ele não parava em casa. Eu ia trabalhar 5 e pouco da manhã, ele estava chegando da rua, ele não gostava de trabalhar, ele só ficava na rua, ele ficava a noite inteira no condomínio bebendo com os caras, ou saía para a rua. Entendi. Eu sempre ficava sozinha.
E quando ele vinha agressivo. Então você chegou pra ele e falou assim, olha, eu quero separar porque não tem mais condição, porque por causa disso. E aí ele ficou agressivo? Sim, ele não aceitou. Tá, aqui tem uma informação também que ele você estaria tendo um caso com outra pessoa. Isso aconteceu? Não, eu nunca tive caso com ninguém. Tá, e nessa primeira oportunidade aqui, ele não respondeu por homicídio, né? Ele respondeu só por uma ameaça, né? Porque ele não te agrediu assim com a faca. Você É uma lembra? tentativa, né? Não, na primeira vez, no dia 15. Ele veio com a faca pra cima de mim. Tá bom, beleza. Jaqueline, olha só. Eu sei que é difícil lembrar e falar do fato, mas assim, no dia aqui do fato, você estava lá em casa, na sua casa e sua filha Letícia estava junto, certo? Tava. Beleza. Quando você foi ouvida aqui, você foi ouvida na delegacia a primeira vez, depois você foi ouvida aqui numa audiência que foi no outro prédio, né? Não foi nesse prédio aqui, e hoje está sendo ouvida pela terceira vez, né? Mas existe uma informação aqui no processo e eu fiquei confuso, porque parece que uma coisa leva a outra, que é o seguinte, ele diz que, você também diz isso, que ele te ameaçou várias vezes durante o dia pelo celular. Isso aconteceu? Aconteceu. Tá. E aí a senhora não quis procurar ajuda, não procurou a polícia? No dia 27, antes dele, eu fui na delegacia fazer o boletim. Não, tô falando no dia que aconteceu o fato. Ele também te ameaçou no dia. Falou que ia lá, que ia No cortar dia seu 29, cabelo. não, Aham. ficou em silêncio. Ele veio de surpresa. Ah, tá. Não, então, porque aqui no seu depoimento você diz que você sofreu várias ameaças dele durante o dia. Então, foi antes de eu fazer o boletim. Mas não foi no dia que aconteceu o fato? Não. Foi quando isso? Ele invadiu lá no dia 27. Uhum. E daí eu já fui na delegacia fazer o boletim. Tá, beleza. Depois que ele foi solto, quantos dias depois ele foi lá na sua casa que aconteceu esse fato? Foi 2 dias. Tá, olha só, você diz aqui no seu depoimento que é o seguinte, que deve ter sido uns 2 dias, um dia, porque ele saiu e já ficou me mandando mensagem, pedindo pra voltar, eu falei que não queria mais, e daí ele falou que queria me matar. Isso foi no dia do fato ou foi antes? Foi antes que eu fui fazer o boletim. Tá. Beleza. No dia mesmo ficou em silêncio. Tá, nessa oportunidade No aqui... dia, é porque os guardas municipais foram lá no dia que ele invadiu, porque eu chamei. Entendi. E daí eu achei que eles iam, né? Só para esclarecer para os jurados, esse dia que eles foram lá, foi um dia antes do fato que você levou a facada? Que os guardas municipais foram? É. Não, foi no dia que ele invadiu o apartamento. Tá, e isso é quantos dias antes do dia que você levou a facada? Acho que foi 2 dias. 2 dias antes. Então assim, teve as ameaças pelo celular, você ligou pra polícia, a guarda municipal foi lá e quebrou tudo. Aí passou 2 dias, foi o dia que aconteceu a facada, é isso? É. Tá bom. Beleza. Agora é o seguinte, você também diz aqui que você ficou paralisada na hora que ele entrou no apartamento. E que aí você não conseguiu descrever muito bem a dinâmica, certo? É porque eu falei que eu fiquei paralisada porque eu não senti nada, eu fui sentir depois a facada. Entendi. Agora, tem uma história aqui no processo de que ele foi lá, e não sou eu que estou dizendo, né? O guarda municipal veio aqui, o próprio Marcelo disse na delegacia, que ele foi lá para cortar o seu cabelo. Em algum momento ele disse isso para a senhora? Não, ele Não? foi lá para me matar. Tá. E por que você tem uma hora que você fala assim que ele tava com a faca aqui em cima, na sua cabeça? Por que Isso ele foi tava? depois que ele me golpeou. Aham. Mas ele tava aqui em cima para fazer o quê? Pra puxar seu cabelo, cortar, A para gente te caiu no dar chão, outra né? facada? A gente caiu no chão para dar outra facada. Aham. E daí eu segurei no fio da faca e cortei a minha mão. Eu estava lutando pela minha vida e a minha filha tentando me ajudar. Entendi, mas olha só, quantas facadas o Marcelo te E deu? o chão estava cheio de sangue. Não, tudo bem. Mas o Marcelo te deu quantas facadas? Acho que foi uma facada. Uma. Ele poderia ter te dado outra? Poderia. Poderia. Tá. E aí, me diz uma coisa. Nessa Você hora que mesmo eu tenho- disse. Nessa hora que. Peraí, só, então, deixa se eu a minha deixa eu só filha concluir a tivesse, pergunta. não tivesse Não, peraí, lá. só perguntar. Então, assim, você levou a primeira facada e você diz mesmo que não lembra muito bem, mas que a Letícia tinha te contado, isso suas palavras, tá? No depoimento. Diz que depois que ele deu essa primeira facada, ele largou a faca. Eu corri, então, ela me falou depois porque eu corri pro quarto
e tranquei a porta. E nisso eu gritei lá da janela, pedindo socorro, que estava faltando ar. E eu segurando aqui, porque estava esguichando sangue. Aham. E daí ela me falou depois que ele largou a faca lá e tentou fugir. E ela foi segurando ele até lá embaixo. E nisso os vizinhos veio e ajudaram a segurar, e seguraram ele. Entendi, mas assim, depois que a senhora levou a primeira facada e foi pro quarto, o Marcelo foi atrás? Ele tentou abrir a porta, ele tentou... Não, porque ele já tinha me golpeado, ele já achou que já... Não perguntei isso, eu perguntei assim, ele foi atrás da senhora depois dessa primeira facada? Depois não. Tá Depois ele largou a faca e tentou fugir. Certo, beleza. Você sabe se... Você conhece o Marcelo, né? Porque eles são muitos anos casados, né? Você sabe se ele estava alterado, se ele tinha bebido, se ele estava sob efeito de droga naquele dia, naquele momento? Ele estava bem lúcido, se tinha bebido, eu não sei. Aham. Porque assim, o próprio guarda municipal veio aqui hoje e falou assim que ele estava alterado, que parecia que estava sob efeito de droga, de álcool. A pergunta da Sempre sua percepção, tava, né? o que a senhora lembra? Não se preocupa. Não tem resposta Sempre, certa e errada. na hora eu só tentava escapar para não ser morta, né? Uhum. A pessoa estava ali com uma faca para tentar me matar. Era a única coisa que eu tinha na minha cabeça. Tá. Como é que a Letícia te ajudou nesse momento que você foi agredida? Ela segurou ele Mas como? no dia 29. Por trás, pela frente, pela mão, pelo braço? Como é que ela segurou o Marcelo? Por trás. Por trás? Uhum. E ela estava onde? A primeira vez ela estava sentada Sentada onde? na mesa, assim, na sala. Aham. E daí ela foi tentar segurar ele e ela escorregou. Ela estava de meia e o piso era aqueles pisos de madeira. Certo. Ela escorregou. E daí que ele me golpeou. Aham. Mas ele te golpeou, não foi perto da mesa. Foi perto do... Foi ali na sala. Que lugar Tava da sala? cheio de- Foi mais perto de do sangue. sofá, mais perto da televisão? É pertinho, é sofá e televisão. Perto do sofá. Tá. A senhora, quando a polícia chegou, a senhora estava dentro do apartamento ou estava lá fora? Quando os guardas municipais chegaram que ele tinha invadido a primeira vez, eu Não, na tava... primeira vez não. Nesse dia que você já estava esfaqueada. No dia que ele tentou me matar, Aham. os vizinhos vieram, os vizinhos do lado, da frente, o que estava lá embaixo subiram e daí amarraram um pano aqui para não ficar saindo sangue mais, para estanquear. E daí me desceram lá para baixo, mas eu só desci porque eles me ajudaram, porque eu estava sem ar, Tá, mas quando o guarda municipal chegou, você estava do lado de fora. eu estava sentada numa cadeira lá fora esperando. Tá bom. Só mais uma. Deixa eu ver aqui só uma coisa. A senhora, depois que aconteceu esse fato, conversou com o Marcelo? Não, Não? Conversou com a Letícia? como que é? Conversou com a Letícia? Eu? É. Sim, A Letícia mora com a senhora ainda? mora comigo. Aham. Tá. Ela te explicou ali o porquê que ele soltou a faca? Depois? Ou não? Não, só falou que ele soltou. Tá bom. Tô satisfeito. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Eu posso pedir só Pois não. esclarecimento? A respeito da pergunta, porque é importante essa questão até para o jurado. A senhora disse que tomou esse golpe e a filha da senhora interveio e segurou ele. A senhora conseguiu correr para o quarto. Então, ele parou de perseguir a senhora, de esfaquear a senhora, foi porque ele desistiu ou porque a sua filha impediu? Peraí, isso daí é A o que minha ela acha, filha né? impediu. Eu quero Não, saber- isso aí, o que ela- verdade, o que ela
A minha filha impediu, porque a faca estava aqui, ó. Eu estava segurando aqui. Se não fosse a força dela, vocês vão ver. Se não fosse a força dela, ele teria me matado. Certo. Quando a senhora correu, eu ainda estava com a faca na mão. Quando eu corri, ele estava com a faca na mão. Certo. Então, tudo bem, sem mais. Posso fazer uma pergunta? É porque, Jaqueline, é só o seguinte. Porque quando teve audiência, eu fiz exatamente essa pergunta para você. Tá? Sobre se você lembra como é que foi, porque se ele parou, se foi sua filha que segurou, e você disse, pelo menos na época, se quiser a gente pode até passar aqui o minuto que você respondeu, que você disse que não lembrava, que você ficou em choque Eu e fiquei que só em choque porque eu não lembrava. e que você só lembra de ter fugido pro quarto. Hã? Só para concluir aqui, a sua fala, tá? Eu não lembro, eu fiquei em choque só depois que eu fugi pro quarto. Então, eu fugi porque a minha filha me ajudou. Se não fosse ela segurar ele, eu não conseguiria. Tá bom, beleza, tá bom, tô satisfeito. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não. Tá. Jaqueline, eu tenho 2 perguntas, ou 3 talvez, a depender da resposta que você der, mas antes eu faço esclarecimento. A senhora compreendeu, quero crer que já foi orientada nesse sentido, estamos aqui num julgamento, né, uma acusação então contra o Marcelo e a senhora figura como vítima. Se eventualmente houver uma condenação e quem decide ou não se vai condenar ou vai se absolver não sou eu, o juiz de direito, mas sim o conselho de sentença, os jurados, mas havendo então essa condenação eu tenho que fixar uma pena. E para fixar essa pena eu tenho que observar algumas variáveis e alguns vetores que a lei me coloca. Então as perguntas que eu faço para a senhora agora, eu sei que a senhora já respondeu elas em parte ao promotor de justiça, eu estava aqui prestando atenção, então não interprete isso como uma forma, vamos dizer assim, de colocar o dedo na ferida. Não é absoluto essa pretensão. Se a senhora inclusive não quiser me responder, fique bem à vontade e não vou insistir, tá certo? Tá. Eu percebi que a senhora respondeu ao promotor de justiça que ficou com problemas para dormir. Acho que foi essa palavra que a senhora utilizou, problema para dormir. Se recorda que a senhora disse? Uhum. Tá. A senhora teve o quê? Insônia, tinha dificuldade para dormir por conta desse fato. Sim. Esse era um problema que a senhora tinha antes também ou Não. é decorrência direta do fato? Ok. A senhora procurou atendimento médico? Sobre isso? Isso. A dificuldade para dormir? Não. Não chegou a... Não. Então, formalmente, a senhora não foi diagnosticada com nenhum distúrbio ou algo nesse tipo. Perfeito, ok. Eu percebi também que a senhora respondeu ao promotor de justiça que a senhora trabalhava numa empresa e aí, por conta do medo que a senhora ficou, a senhora deixou o trabalho. Deixei. Porque a senhora até relatou assim que, mesmo preso, tinha medo que ele pudesse fazer alguma coisa lá de dentro. Tá. A ocupação da senhora nessa empresa, qual que era exatamente? O que a senhora fazia? O seu cargo, enfim, o seu emprego? Eu trabalhava com inspeção de peça automotiva, inspetora de qualidade. Tá, e aí a senhora voluntariamente deixou o emprego, se desligou? Porque na época todos que souberam, os amigos de trabalho que me deram suporte, que estavam lá no hospital, que, sabe, me deram toda a assistência para mim. Então eu conversei com o chefe lá e pedi para eles me mandarem embora, porque eu não poderia mais ficar lá. Daí eles me mandaram embora. O dinheiro que a senhora ganhava em decorrência do seu salário era o que mantinha a senhora? Sim. Tá. Ok, a senhora saiu do trabalho e hoje a senhora trabalha? Não. Tá, e de lá para cá, como tem sido? Porque esse fato aqui aconteceu, segundo diz a denúncia, no dia 29 de agosto de 2022. Eu estou recebendo seguro-desemprego ainda. Tá, por enquanto seguro-desemprego. Ok. O seguro-desemprego, ele é equivalente ao que a senhora ganhava na... Não, bicho, bem menos. Tá. Quanto é que a senhora ganhava e quanto é que a senhora passou a ganhar com o seguro-desemprego? Eu ganhava 2.400 e agora é 1.300. Tá, então tinha um salário de 2.400 e passou a receber 1.300, ok. Como é que ficou a situação da senhora financeira? Porque houve aqui um decréscimo, né? A senhora... Pois não, pode falar. Eu tenho até o mês que vem para mim receber o seguro, depois eu não sei. Tá, mas, ok, veja, 2.400 para 1.300 é uma parcela significativa. Né? É quase metade do valor, né? Como é que a senhora fez, entre aspas, para se virar com suas contas? Hoje em dia eu tenho uma pessoa e só ele que está me mantendo também. Mantendo eu e a minha filha, né? Tá. É correto afirmar, então, que em decorrência desse fato a senhora precisou do auxílio de terceiros para manter a senhora e a sua filha? Sim. Tá.
Eu percebi também que a senhora respondeu ao promotor de justiça, essa última pergunta, me corrija se eu estiver errado, que a senhora ficou 4 dias no UTI e mais 2 dias no quarto. Ao todo, então, 6 dias hospitalizada. Aham. Tá. Depois que a senhora saiu desses 3 dias de hospital, a senhora conseguiu retornar às suas atividades normalmente ou não? A senhora ainda ficou... Não, eu tive que encostar, eu fiquei um tempo encostada pelo INSS, porque eu não poderia segurar peso, eu teria que ficar assim, sabe, sem segurar peso, sem fazer esforço repetitivo, e daí nem o médico do hospital e nem da empresa não liberaram. Daí, nessa época, eu ainda pagava aluguel, né? Quem teve que pagar o aluguel para mim foi a minha mãe, que me ajudou. Hoje em dia eu não preciso pagar aluguel mais. Tá, entendi. Mas a senhora permaneceu, fora os 6 dias de hospital, a senhora permaneceu mais quanto tempo afastada das atividades? Ou, como costumam dizer por aí, encostada? Né? Acho que... Acho que foi 3 meses, se não me engano. 3 meses, 90 dias, é isso? Uhum. Então, afora os 6 dias de hospital, mais 90 dias que a senhora, por conta das sequelas que teve em decorrência dos golpes, tá, perfeito. Eu não tenho mais perguntas, eu agradeço a sua presença aqui, Jaqueline, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Pois não. Não sei se seria pertinente até só no microfone. Se ela teria algum constrangimento, alguma possibilidade de mostrar a cicatriz que ficou em razão disso aí. Tá, Jaqueline, o pedido que foi feito pelo promotor de justiça, mas fica bem a seu critério. Né? Se a senhora puder exibir a cicatriz, se a senhora entende que não tem problema, ok. Se a senhora entende que isso é constrangedor, fique bem à vontade, não tem problema algum. Não tem problema para a senhora? Eu só vou mostrar daqui para cima. Tá ótimo. É a cicatriz que é decorrência da cirurgia, é isso? Da intervenção médica, a senhora... E a senhora mencionou também que, além da cicatriz na barriga por conta da intervenção médica, da cirúrgica, a senhora também tem marcas na lateral por conta da própria facada, é isso? Do próprio golpe? É menor, mas tem aqui do lado. Tá. Que é a cicatriz, né? Que a senhora mencionou, tem o promotor de justiça que incomoda, enfim, que a senhora se recorda quando olha e que eu também... tive que tomar vacinas pro baço, né? Porque o baço é a imunidade do corpo, né? Daí eu fiquei sem o baço e daí atingiu o pulmão e o rim. Eles fizeram uma sutura, mas era para mim, porque pela medicina era para mim estar morta. Eu tô viva aqui porque não era para ter sido. Tá ótimo. Como eu disse, eu não tenho mais perguntas, então, Jaqueline, eu agradeço a presença. Doutor Thiago, tá bom? Oi. Só tirar uma dúvida. Pois não. Você chegou em algum momento a ser orientado assim a receber um advogado, um defensor público para sua defesa? Não. Não? Nem na Casa da Mulher Brasileira, nem aqui pelo juízo? Não. Tá bom. Obrigado. Tá ótimo. Pode encerrar ali então, por favor, Anny? Isso. Ela tá com que idade? Tem 17. Jurados, eu vou tocando, essa é a maneira como eu costumo trabalhar aqui, eu vou tocando o julgamento, mas se vocês quiserem fazer um intervalo, tomar uma água, um café, fumar um cigarro, enfim, é só avisar o Ramos, conversar comigo, a gente suspende. Tá bom? Do contrário, a gente vai tocando para otimizar o tempo, né? Mas fique bem à vontade. Que ele prova, né, de forma então que se é um meio de prova, haveria de submeter ao contraditório, permitindo-se que os demais também perguntassem. São questões estritamente de direito. Esse é o meu posicionamento. Né, mas é uma questão controversa, nos tribunais superiores, aí, inclusive, tem decisões para os dois lados, e diante dessa controvérsia que se instalou em relação a esse ponto, eu tenho ressalvado aqui o meu ponto de vista, meu entendimento pessoal, mas não tenho proibido, ou seja, não tenho deferido requerimentos dessa natureza quando é feito pela defesa. Né? Então eu faço isso apenas para deixar registrado, a gente registra aqui todas as decisões, né, inclusive em ata, né, e prosseguimos aqui então o julgamento, e aí eu deixo aqui de fazer perguntas, também não vou permitir que o promotor de justiça assim o faça, e por extensão também daí o conselho de sentença fica também proibido de assim proceder. Ok? Aí reitero, para deixar muito claro aqui, é uma questão de direito, não tem a ver com o fato, né? O silêncio parcial ou não dele, integral, também não pode prejudicá-lo, e eu passo a palavra direto aqui para o defensor público. Então, doutor Vitor, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Marcelo, tudo bom? Tudo bom, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Marcelo, olha só, hoje é a oportunidade de você falar com os jurados aqui, né?
exatamente o que aconteceu no dia. Certo. Mas antes de chegar lá exatamente no dia, como é que acontecia a dinâmica do fato, né, para você poder dar a sua versão, me diga uma coisa, você foi casado quanto tempo com a Jaqueline? Aproximadamente 18 anos. Tá, e como é que era esse relacionamento? Era assim, bom? Olha, Vocês brigavam? Nosso relacionamento era bom, só que também tinha as partes que a gente andou brigando, né? Com certeza todo relacionamento tem. Tá. Ela era uma boa companheira para você? Sempre foi uma boa companheira. Certo. E, Marcelo, nesse período aí que vocês tiveram relacionamento, você teve problema com o uso de drogas, de álcool? Sim, eu tive, doutor, desde a minha pré-adolescência, infelizmente, eu vinha conhecer a droga, né? Onde foi uma luta acirrada até os dias de hoje contra o vício, para vencer o vício. Até hoje a gente tenta matar um leão por dia, né? Em relação ao vício. Tá, só pra gente saber aqui, o primeiro contato seu com droga foi com quantos anos? Com uns 12 anos. Tá. Qual foi a droga? Você se lembra? Pasta base De cocaína? de cocaína. Uhum. Tá. Beleza. Quando você casou, você tinha quantos anos? Eu tinha 23. 23 anos. E você estava usando droga nessa época? Não, nessa época não. É igual eu relatei pro senhor, o vício era altos e baixos, né? Sempre lutando para mim contra os vícios, sempre lutando contra os vícios. Só uma coisa. Quando você tinha 12 anos, você começou a usar droga assim por quê? Porque os coleguinhas usavam? Porque na sua família o pessoal usava? É porque, na realidade, assim, a minha mãe e meu pai trabalhavam muito. Eles não tinham muito tempo de dar uma atenção para nós, para os filhos, né? Infelizmente, eu comecei a observar alguns amigos que faziam, né, o uso da droga e tive a curiosidade também de usar. Aí, assim, durante esse relacionamento aí longo aí de 18 anos, teve uma filha, né, a Letícia. Sim. Em algum momento você se internou, você procurou uma ajuda mais drástica, assim, tipo uma clínica, um CAPS? Sim, senhor, me internei por 2 vezes. Me internei por 2 vezes e uma vez eu fiz CAPS. No São Julián e no Hélio Rotenberg ali no Auer. Você lembra que ano que foi do São Julián? Não me recordo, doutor. O outro foi onde que você foi? No Hélio Rotenberg, no Auer e no São Julián. E o CAPS foi lá no Pinheirinho. E você lembra quanto tempo você ficou internado? Não me recordo também, doutor. Tá bom. Marcelo, nesse período, então você sempre teve essa questão da droga, do álcool, e usava com frequência, todo final de semana? Como é que era? Não, senhor. Não usava com frequência, mas quando eu usava tipo um tempo, né, um período, aí depois eu parava, tentava me estabilizar e era assim, dessa forma, assim. Só que tinha um período que eu ficava mais tempo usando droga. Tá, e nesse período que você usava droga, você ficava violento com a Jaqueline? Não, porque até porque a droga que eu usava, ela gera, não sei se para quem conhece e já ouviu falar, já sabe que o crack ele gera um certo pânico na pessoa, né? Onde eu era uma pessoa que eu tinha medo, eu tinha mania de perseguição, então durante esse tempo aí eu não era agressivo. Tá. Marcelo, a Jaqueline veio aqui hoje e disse que nesse período aí de casamento seu, vocês tiveram uma separação aí, você foi morar na rua, ela foi morar em Cuiabá. Positivo. Você lembra disso? Lembro, sim, senhor. Eu fiquei 4 meses na rua. Tá. E por que você se separaram por conta disso? Por causa da droga? Eu estava me sentindo um peso, né? Um estorvo na vida dela e dos meus familiares. Tá. Mas assim, essa separação aqui foi tranquila, não teve briga? Não teve. Ela? Não? Não ameacei. Tá. Beleza. Olha só, antes do fato que a gente está analisando aqui hoje, lá no dia 22, acho que de abril de 2022,
você foi preso por uma questão de ameaça a Jaqueline, né? Sim, O senhor. que aconteceu nesse dia? Conta pra gente. Então, nesse dia, eu estava trabalhando fora. Eu estava vindo de Palmeira para Curitiba, aonde foi que eu comecei a mandar mensagem para ela e falar que eu estava vindo para casa, né? E ela não quis que eu viesse para casa nesse dia. E aí eu falei que ia vir, daí ela falou que ia trabalhar, e daí então ela colocando alguns empecilhos para mim poder não vir para casa. Eu comecei a desconfiar do comportamento dela. No que eu cheguei, em vez de eu ir direto para casa, eu peguei e fui para a distribuidora bebi, cheguei alterado em casa, peguei o celular dela, fui olhar o celular dela, tinha umas mensagens trocadas lá e tinha ligações. Eu fui no histórico de ligações com mais de 1 hora de duração, e ela não quis me falar quem que era, e depois disso ela pegou o celular e acabou apagando essas mensagens, né? E o histórico de ligação. Aí foi na onde que eu saí para fora e fui comprar maconha para mim. Daí, a hora que eu voltei, a porta da sala já estava trancada. Foi na onde que eu bati na porta, eu acho que os vizinhos acabou acordando também, ela abriu e foi aí que começou a briga e eu ameacei ela. Tá. Nessa ameaça aí, você usou faca? Usei, sim, senhor. Tá. Você chegou a esfaquear ela? Não, senhor. Tá. E por que você parou de ameaçar ou de agredir ela ali nessa situação? Nessa situação aí, eu vou ser bem sincero. Eu ameacei ela e na mesma hora eu peguei e tirei, porque eu não cheguei nem muito perto com a faca, né, na verdade. Depois eu já tirei a faca e coloquei no meu pescoço. Foi na hora que a Letícia começou a chorar e pediu para mim parar. Aí eu peguei e larguei ali e fui tomar banho, que eu percebi, eu acho que eu caí em si, que eu estava muito mal. E aí fui tomar banho. E nisso foi na hora que os policiais chegaram, eu estava no banho. Você estava muito alterado, então? Estava muito alterado, aquele dia eu estava muito alterado. Por causa da bebida e por causa da maconha? Da cocaína. Da cocaína, tá. Beleza. Agora vamos pro dia do fato, tá? No dia 29 lá, no dia que aconteceu o fato aqui, 28 de agosto, né? Sim, senhor. De 2022, você... por que você foi lá? O que aconteceu? Na realidade foi antes do dia do acontecido. Poucos dias depois que eu saí da prisão, eu peguei e mandei mensagem para ela tentando uma aproximação com ela. Ela falou, daí foi na onde que ela falou que não tinha mais jeito, não queria saber mais de mim, e falou que já tinha um outro na vida dela, e que era para me parar de mandar mensagem, e que também se eu fosse procurá-la na vila, ela falou que já tinha os caras que sabia que eu gostava de bater em mulher, tipo me ameaçando, né? Ela fazendo uma ameaça para mim que os caras iam me pegar, como se ela tivesse comunado com os caras, né? Então, a partir desse dia aí, eu fui buscar um certo refúgio na bebida, onde que eu ia me sentir menos mal. Imaginei eu que eu ia me sentir menos mal. Foi na onde... Nesse dia você bebeu quanto, você lembra? Bebi o dia inteiro. Bebi o dia inteiro, o resto do dia inteiro. Isso aí foi na parte da manhã. Eu bebi cerveja, pinga, usei droga. Que horas você começou a beber, você lembra? Eu acho que, se eu não me engano, era a base de umas 11 horas da manhã. Então você ficou o dia inteiro bebendo? O dia inteiro bebendo. Usando droga? Qual droga? Cocaína? Crack? Crack. Tá. Beleza. Pode continuar. Aí então, nesse dia, eu fui lá no condomínio e quebrei as coisas lá dentro do condomínio. As portas lá do armário? As portas do guarda-roupa e o liquidificador. Aí fui embora. E nisso eu comecei não sei se a criar uma paranoia na minha cabeça, devido também a essa ameaça que ela fez. E eu estava me sentindo um peso, depois de uns 2 dias já mais ou menos, eu estava me sentindo um peso na casa da minha mãe e o Estorvo também. Eu estava me sentindo mal na casa da minha mãe.
Aí eu resolvi ir para casa de um colega meu lá e peguei e liguei para ele, pro Alex. Liguei para ele, pedi para ele se eu podia ficar na casa dele por alguns dias. Daí ele falou que eu podia. Nisso eu tive a péssima ideia de pegar essa faca. Peguei essa faca. Eu indo para casa do Alex, em vez de eu ir para casa do Alex, eu lembrei que eu tinha pago a progressiva do cabelo dela, né, que ela tinha feito antes de eu ir preso da primeira vez, e eu lembrei que o orgulho dela era o cabelo dela. Só que por que eu não peguei uma tesoura? Eu não peguei porque as horas já eram avançadas e a minha mãe e o meu pai já estavam deitados e mora junto com o meu cunhado, com a minha irmã e com a minha sobrinha. Então eu não ia invadir quarto de ninguém procurando tesoura, né? Eu não sei explicar bem certinho também o porquê essa ideia péssima que eu tive. Só que a minha intenção nunca foi tirar a vida dela. A minha intenção era ferir o orgulho dela, porque eu estava se sentindo tão perseguido, eu estava se sentindo ameaçado e ainda estava... na verdade eu não sei nem explicar, era um turbilhão de sentimento que eu estava sentindo naquela hora ali. Nesse dia você usou droga? Usei droga, bebi também, só que tinha algumas horas que eu não estava, que eu já tinha usado já fazia algumas horas, já na hora... Que horas que você usou droga no dia, você lembra? Eu acho que até umas 6 da tarde. Até umas 18 horas você usou droga e bebeu? Isso. Foi crack e bebida também? Crack e bebida também. Lembra a quantidade? Crack não foi muito, mas foi bebida. Tá, a bebida foi o quê? 5 cervejas, 10 cervejas? Foi bastante cerveja e pinga também, cachaça. E você bebeu isso na casa dos seus pais? Não, eu bebi na rua. Tá. Beleza, aí você foi lá com a faca pra cortar o cabelo dela? Pra cortar o cabelo dela. Foi na onde que eu invadi o condomínio, subi no bloco. Aí chutei a porta a primeira vez, a segunda vez eu chutei a porta abriu. No que a porta abriu, eu já me deparei de frente. Só uma coisa, você invadiu o porteiro e deixou você entrar ou você pulou lá? Não, eu pulei, pulei. Beleza, continua. Eu bati, a porta se arrombou e eu me deparei de frente com a Jaqueline já. Aí foi na onde que eu peguei ela pelo cabelo, segurando ela pelo cabelo. E a Letícia veio da cozinha. No que a Letícia veio da cozinha, ela empurrou nós dois. Eu caí sentado no sofá. A Jaqueline caiu entre as minhas pernas, virada de frente para a televisão, de costa para mim, no caso. E a Letícia começou a me puxar. Começou a me puxar. E eu falando para ela que ela só queria cortar o cabelo dela. E daí eu peguei e apoiei o pé na Letícia, empurrei a Letícia com o pé. No entanto que tem... né, o processo de vias de fato contra a Letícia. Então eu empurrei a Letícia com o pé, a Letícia caiu. No cair, ela levantou e foi para a porta da sala gritar por socorro. E foi na hora que a Jaqueline falou para ela que eu tinha acertado a facada nela. Aí a Letícia veio correndo, só que daí eu já olhei, já vi a mancha de sangue no chão, a poça de sangue no chão. E nesse exato momento eu já larguei a Jaqueline. E daí a Letícia veio e se jogou em cima de mim. E eu peguei, larguei a faca e já fui saindo. No que eu fui saindo, a Letícia tentando me segurar. Aí quando chegou lá embaixo, lá no térreo, já tinha algumas pessoas lá e tentaram me segurar. Foi na onde que eu peguei e falei que não precisava de me segurar, que eu ia esperar a polícia chegar. Peguei e fui pro fundo do condomínio, sentei lá na frente do outro bloco e fiquei aguardando a presença da guarda municipal. Tá, ô Marcelo, só uma dúvida. Nessa hora que você entrou, que você puxou o cabelo dela assim, que horas que foi que você acertou ela, você lembra? Não me lembro na hora que eu acertei ela. Porque a realidade é o seguinte, se eu tivesse no intuito mesmo de tirar a vida dela, eu tinha feito. Porque na hora que eu já me deparei de frente com ela, a hora que eu arrebentei a porta, eu já poderia ter desferido golpe nela, se fosse a minha intenção de matá-la. Certo? E teve também o episódio onde que eu empurrei a Letícia, que a Letícia, em vez de voltar e continuar com aquela luta corporal, a Letícia foi até a porta da sala. Entendeu? Então, se eu tivesse o intuito de tirar a vida dela, ou provocar algum outro ferimento mais grave nela,
com certeza eu poderia ter acertado em alguma parte vital do corpo dela, né? No pescoço. Então, assim, para os jurados entenderem, você foi lá meio que na paranoia para cortar o cabelo, não para matar. Não para matar. E você, depois que viu o sangue, soltou a faca. Eu soltei a faca. Ficou lá na sala. Exatamente. Tá. Que foi a faca que foi apreendida, né? Sim, senhor. Beleza. Depois desse fato, você conversou com elas? Não, nunca mais conversei. Você está preso desde então, né? Tô preso desde então. Beleza. Tá arrependido? Com certeza. Tá. Beleza. Quer falar mais alguma coisa para os jurados? Sim, eu gostaria de, com todo respeito ao corpo de jurados e ao meritíssimo, eu gostaria de pedir que não me julgasse com o coração, porque o coração do homem ele é enganoso, né? E eu fui movido por sentimento que fiz esse erro aí, essa burrice aí que acabou acontecendo. Porque quando a gente julga com raciocínio, a gente tem mais êxito. Quando julga com a emoção, a gente está propício a errar. É isso aí. Beleza. Se os jurados tiverem pergunta, pode fazer também. Pelos jurados, ok, doutor Vitor? Tá. Conselho de sentença, alguma pergunta para o acusado? Ninguém? Pois não. Tem, só providenciar ali o microfone, por favor. O senhor disse que não tinha intenção de matar a sua mulher. Uns dias antes, o senhor tinha invadido a casa dela. Não, quando foi o primeiro episódio que foi com a faca, que você prensou ela na parede, você também não tinha intenção de matar ela? Não tinha. Uma que eu não na verdade, eu não tenho nem coragem, né? Porque se eu tivesse coragem, eu acho que naquele primeiro instante ali, eu descoberto a traição, eu acho que eu já teria feito, ou tirado a minha própria vida, que foi o que eu fiz naquele instante lá, nessa primeira ocasião aí, que eu pensei em cortar o meu próprio pescoço. Então, eu não tive a intenção nenhuma de tirar a vida da Jaqueline. Ok. Pelos demais, alguém? Não? Então tá ótimo, pode encerrar, Liane. Jurados, vamos lá então. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Marcelo Rodrigues do Nascimento, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento da acusação que foi formulada contra o senhor. Ouvimos a vítima, ouvimos testemunhas, o senhor em seguida foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. O Ministério Público fez a exposição também do que teria devido aos jurados. E da mesma maneira também fez a Defensoria Pública a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença tinha uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura dessa maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Marcelo Rodrigues do Nascimento terá acesso na íntegra, acesso em desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir a autoria ao réu; a linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida; a linha D, não absolver um acusado; a linha E, reconhecer a figura da semi-imputabilidade; a linha F, reconhecer a qualificadora de motivação torpe; a linha G, reconhecer a qualificadora do feminicídio; a linha H, reconhecer a majorante do feminicídio praticado na presença física de descendente da vítima; e, por fim, a linha I, reconheceram que o crime foi cometido em descumprimento a medidas protetivas de urgência. Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção à ação do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar ao acusado, Marcelo Rodrigues do Nascimento, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 6º, cumulado com parágrafo 2º-A, inciso 1º, e também parágrafo 7º, incisos 3º e 4º, tudo na forma do artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Reconhecida também a figura da semi-imputabilidade, com previsão no artigo 26, parágrafo único, também do Código Penal. Item 4, dosimetria da pena.
Eu dispenso aqui a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Dispensada a leitura dos demais itens, deixo apenas consignado que se mantém aqui o decreto preventivo já vigente, bem como também se ordena o início imediato do cumprimento da pena, isso em função da soberania que se reveste às decisões do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Curitiba, plenário do Tribunal do Júri, dia 15 de junho de 2023. Doutor João Milton, pelo Ministério Público, alguma consideração? Doutor Vitor, Defensoria Pública. Tá. Dessa maneira, então, agradecendo aqui a presença de todos, o Ministério Público, a Defesa, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, em especial o Conselho de Sentença, os jurados, de igual forma também o acusado, o público que nos acompanha pela internet, aqui também presencialmente, na ausência das considerações do por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.